Segunda-feira, 6h37. E você está na melhor programação de registro de imóveis desse país. Bom dia! Bom dia, Vinícius. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Jana. Bom dia, Doralice. Bom dia, Tati. Bom dia, Mari. Bom dia, Rafaela Lopes. Bom dia, Rafa Solino. Bom dia, a Karina. Isso que diz? Aline, bom dia. Bom dia, Marcelo Rosa. Bom dia, Carlos Lara. Letícia Neto, bom dia. Simbora, segunda-feira, 6h38. Marcelo foi o número 3, ó, né? Os aventais estão sendo despachados essa semana. Bom dia, Yasmine. Bom dia, Pati. Bom dia, Dinar Quirino. Bom dia, Mari Espínola e Patrícia. Bom dia, bom dia. Simbora, dia de inventário hoje. Coisa boa, hein? Segundou, Wagner. Eliana Coutinho, Igor Franciele, bom dia. Aqui no sul a temperatura sobe. Doralice, exatamente, Marcelo Rosa vai ser papai. Parabéns, Marcelo Rosa, vai ser papai, muito bom. Eliane, bom dia. Denilson, Marcelo Peipe, bom dia, maravilha. Todo mundo chegando cedo, segunda-feira ninguém perde a live, né? Sempre é boa, ainda mais hoje, com as professoras aí, que maravilha, né? Voltaram ativa, estão de volta com todo o gás, é isso aí. Vinha, bom dia. André Luna, Gilson, a energia subiu. Levanta da cama, sai da cama, pula da cama e vamos embora estudar direito notarial e registral, que a gente está atrasado já. Eu comecei a live 30 segundos de atraso. Bom dia, Caio. Bom dia, Tico Demi. Como é que se diz? Hariane. Pessoal, você tem que mudar as headlines ali, eu não entendo. Sahara, bom dia. Bom dia, Rosana. Bom dia, Saulo. Bom dia, Sandra Oliveira e Josiane. Maravilha, Saulo, bom dia. Saulo fez mentoria conosco, né? Maravilhoso. Aline, Flávio, bom dia, Zardo Antônio Zardo de Cachoeira do Itapemirim. Bom dia, Elis Salomão. Tá aqui a Elis Salomão, do ladinho, produção, né? Hoje a cortina não vai atrasar para baixar. Eu já vou largar lá no YouTube, enquanto a galera tá já se preparando aqui no Insta, mas eu já larguei lá, porque já vai acelerando, já vai andando o meu mundo também. Muito bem. Ontem recebi pedidos de casamento no Stories, achei que nem tinha produção hoje de manhã, mas tem, que maravilha, né? Simbora, vamos lá, vamos convidar as profs para cá e vamos trabalhar. Vamos nessa. Pedidos para participar, já tá cheio de pedidos para participar aqui, mas não é, eu quero mandar, não posso mandar. Ah, mudou o Instagram, mudou! Que legal, a gente aprende aqui. Então, peraí, se mudou o Instagram, vamos mudar, tem que ser por aqui agora. Por que eu não... Como é que eu faço para mandar? Agora não tem mais aquela opção de eu mandar. Aqui, Tati. Ei, Tati, consegui. Letícia, consegui. Mudou o Instagram. Mudou de manhã. Maravilha, adoro quando dá essas... Tati, Letícia já entrou. Muito bem. Eu já, bom dia. Bom dia, é que eu tô arrumando aqui. Bom dia. Tati, acho que você não está no YouTube. Eu ia dizer isso nesse momento, que do nada que caiu, e eu tô tentando configurar, tá, professora? Volta. Agora tem o som. Então, fale alguma coisa, diga bom dia. Bom dia, Bom dia. Bom dia, meninas. Bom dia para todo mundo. Bom dia todo mundo. Tá me ouvindo? Sim. Eu estou ouvindo. Eu também ouço agora o prof. Tem eco, tem tudo, tá o caos. Bom dia. Bom dia. Segunda-feira, né? Segunda-feira. Tá Apple por causa disso aqui. Vou aproveitar. Salomé se for menina, né? Menina, coloque Elis. Sensacional, parabéns, Marcelo. Meninas, vocês vão falando aí que eu tô adorando. Não entrou lá no YouTube ainda. Prof, pra mim, caiu aqui. Tá me escutando, prof? Tá? Eu tô te escutando. Tá escutando aqui? Eu tô tentando configurar aqui pra ver se eu volto. Eu tô ali na sala. Beleza.
Tá, tu tá na sala, isso é o importante, né? Agora a gente tá também aqui no Instagram, saudar todo mundo, bom dia! Hoje é dia de live quádrupla aqui no Instagram e no YouTube. Prof. Tati tá um pouquinho fora do YouTube, ela já volta, qualquer coisa eu adiciono ela aqui de novo. Mas hoje é dia de inventário extrajudicial. Bom dia, Prof. Letícia, bom dia, Prof. Yasmine, bom dia, Prof. Tati. Tudo bem com vocês? Bom dia. Tudo bom? bem? Tudo bem? Tudo ótimo, Bora. maravilha. Voltamos na ativa, 6h37. É isso aí, vamos falar. Para começar falando de inventário, pouco polêmico já. O pessoal já comprou pipoca, espero, né? Porque pipoca cedo é difícil, né? Mas pipoca... sabe que tá cheio, já tem dúvidas lá no card eu de vi ontem sobre inventário. Tu viu? Deixa eu ver quem foi o primeiro que escreveu, para não dar zebra, né? Então, primeiro saudar a doutora Jaque Fronza, que é juíza aqui de Cruz Alta, que falou: essas gurias são feras, professor. Tá? Saudar a doutora Jaque, querida. Bruno quer falar de inventário. A gente vai emendar uma pergunta e já vai noutra, mas antes de eu falar a pergunta do Bruno, que é pergunta de inventário, a galera pode ir colocando no chat as perguntas que a gente vai responder. Ó, hoje eu tô tranquilo, né? Eu tô só no comando da aeronave, mas quem tá na zona ali de realmente respostas são as comandantes aí. Mas não esqueça, para você que quer participar de um evento legal, quarta-feira à noite nós estaremos ao vivo no meu YouTube para falar sobre concurso de cartório. Tá? Eu sei que a galera tem muita gente aqui que gosta disso. Quarta à noite esteja lá. Não interessa se você quer fazer uma primeira fase, quer fazer uma segunda fase, quer fazer uma terceira fase, você quer estudar. Então você vem quarta-feira à noite participar para você ver o que nós vamos te dizer. E tá cheio de surpresa na quarta noite no meu YouTube. Maravilha! Primeira pergunta da manhã cedinho. Boa noite, né? João faleceu e deixou 3 terrenos de posse. João faleceu e deixou 3 terrenos de posse. Contrato particular. Os imóveis nunca tiveram registro imobiliário. Pode haver inventário nessa situação? Ponto de interrogação. Se possível, após o inventário, podem os herdeiros ingressar com a uso capião? E aí? Já começamos, então, falando de inventário de posse. Que assunto lindo para uma segunda-feira de manhã. Bora responder, então. Vou responder a parte do tabelionato de notas e depois eu jogo pro registro de imóveis para vocês. Pode ser? Eu e a Tati ficamos com o tabelionato. Beleza. Alguém está falando que tem eco no áudio? Sim, tinha eco. Tinha eco. Passou? Agora já parou um pouquinho. Eu estava me ouvindo também. Tá. Mas agora já acho não que já ouço mais. Acho que não tá mais com eco. Tá, vamos nessa então. E aí, inventário de posse? Inventário de posse, plenamente possível. Bom, vocês já devem estar acostumados comigo que eu sou uma pessoa que faz tudo. Eu, para não fazer, a questão do tabelionato tem que estar assim, vai morrer para não fazer, porque senão eu vou fazer. O tabelião, ele tem uma liberdade maior, né? Tirando aqui as brincadeiras, o tabelião, ele não tá tão adstrito à legalidade fria da lei como registrador. Então, se há interpretação jurídica, se a gente consegue encontrar na doutrina algum embasamento, ou mesmo uma interpretação da lei que não seja a interpretação literal, o tabelião, ele está, pela sua autonomia, em qualificar a vontade das partes, ele pode lavrar a escritura. O inventário de posse, ele está sendo muito comum ultimamente. Antes a gente não tinha, o pessoal não falava tanto, mas hoje a gente tem uma demanda de posses e de imóveis irregulares tão grandes que o inventariar, arrolar e partilhar a posse seria o mais viável e o mais interessante para depois a gente conseguir regularizar esse imóvel. Então, o que a gente vai fazer? Como a gente vai fazer o inventário da posse nesse caso? A gente vai pegar o documento que lastreia essa posse. Então, provavelmente, eles devem ter um contratinho de gaveta, uma sessão de posse. Eu também estou sentindo o eco. Será que sou eu?
Eu não sei o eco, de quem que é o eco, também não sei, né? Mas alguém tá com o áudio aberto, assim, demais, muito alto? Não, né? Não tem, porque a gente tá Não, todo mundo com fone, né? Tô Então com não fone. teria, não teria E no como dar YouTube eco. também. e no YouTube E tá, alguém tá. lá no YouTube, eu já pedi pra produção verificar. É eco meu ou é eco das gurias? Como tá? Nada? Deixa eu ver. Lá estão botando lá o Américo, a Eliana botou está com eco. No Instagram não tem eco? Sem eco no É, Instagram. Eu sem não eco no Estaria. escuto Instagram. eco. Eu também não. É. Até fui ver aqui se minha configuração estava certa, porque eu que tô falando, né? Mas tá certo. Bom, Não, eu vou desligar voltando, o microfone do YouTube provisoriamente, então. Depois eu aciono ele. Vai lá. voltando então para a posse, para inventariar a posse, a questão central é o que apresentar para o tabelião. Então, muitos tabeliães não fazem inventário de posse ou uma escritura pública de cessão de posse, porque as partes às vezes chegam apenas com declarações. Ninguém tem um documento que lastreia essa escritura, essa posse, porque posse é fato. Então, como que o tabelião iria ceder algo que ele não tem certeza que existe? Temos tabeliães que não fazem e temos tabeliães que fazem, dentro daquela autonomia de qualificação que eu falei para vocês. Então, agora, agora eu escutei eco aqui também. Então, o teu som do YouTube tá ligado ou não? Não, tá desligado. Tá desligado, né? É só o fonezinho mesmo, né? Isso. E esse fonezinho não tá ligado no computador. Não, eu desliguei o Bluetooth do computador. Então eu não sei. Isso aconteceu com a Quer que eu Tati também. saia? Não, Bom, não, vou não. terminar minha fala aqui, passo para a Isso. Tati e saio. Então, terminando o que eu falei de até agora, só para a gente dar um resumo que ficou nesse eco sem eco, é possível inventariar a posse? É possível. Nesse caso que o João deixou apenas 3 terrenos com posse, sem registro, sem matrícula, sem nada. É possível inventariar? Plenamente possível. Levem até o tabelião de notas toda a documentação que tiver, que o tabelião vai qualificar essa vontade, vai inserir nos bens a serem arrolados a posse desse terreno. Vou tentar trocar aqui agora. Pode ir, Tati. Beleza. Então, eu até tenho um caso bem curioso em relação aí, que até semana passada eu estava lidando no cartório, que trata justamente de um imóvel com matrícula em nome de uma determinada pessoa que já faleceu há bastante tempo. E aí eles não fizeram o inventário dessa pessoa. Aí herdeiros também acabaram falecendo. E antes de falecer, eles acabaram fazendo uma cessão de direitos hereditários todos, né, por uma determinada pessoa. E aí essa pessoa, ela também faleceu. E aí agora querem fazer o inventário da posse. Então veja bem, nós vamos fazer o inventário da posse antes mesmo referente àquela matrícula, antes mesmo do inventário do próprio titular que consta lá da matrícula. Porque são situações independentes, a gente não tem como condicionar o inventário da propriedade do titular da matrícula, porque depende, enfim, de todos aqueles outros herdeiros, mas é possível que a gente faça já o inventário daquela pessoa que tem um título, né, que seria a cessão de direitos hereditários realizada na época, e somente da posse. E, inclusive, é recomendável, né, que se faça esse inventário da posse aos herdeiros, porque justamente há um entendimento pela impossibilidade, né, e aí vocês podem falar sobre isso melhor do que eu, de que a gente faça, por exemplo, um reconhecimento de campeão extrajudicial do espólio, né, justamente pelaquela falta de personalidade jurídica. Exatamente. Queria dar bom dia para minha querida amiga Michele, que está aí não nos voltei, assistindo. Ela sempre está aqui assistindo e ela fala, ai, dá um oi, fala comigo. Tá aí, um beijo grande. Minha amiga da faculdade, da época do curso de Direito. Bom, voltando sobre o tema de espólio constando na matrícula, enfim, nós temos um entendimento, temos basicamente 2 entendimentos. Aqueles que entendem pela possibilidade de que o espólio conste nas matrículas dos imóveis e temos entendimento no sentido de que não poderia. Bem, temos esses 2 entendimentos sobre o espólio. Sobre a pergunta em si,
uma vez feito o inventário dessa posse, seria possível que este título fizesse parte lá dos documentos apresentados para uso capião extrajudicial? Plenamente possível. Claro que junto com os demais documentos que comprovariam a posse do seu antecessor, né? Aqui nós temos uma hipótese de transmissão dessa posse em razão da abertura da sucessão, e aí, nesse caso, poderia, sim, plenamente possível que aquele que ficou com esse bem em partilha, em inventário e partilha, pudesse dar entrada no procedimento de uso capião extrajudicial. Uso capião extrajudicial, inclusive, que foi um dos temas que caíram na prova do Mato Grosso do Sul ontem. Ontem a gente teve uma questão tratando especificamente sobre uso capião extrajudicial com base no provimento 65. E a questão trouxe basicamente a letra do provimento, gente. Então foi assim, foi a letra do provimento com alguns peguinhas, né, digamos assim. Então caiu mais aquela parte de notificação, como que a gente vai notificar os titulares de direitos constantes da matrícula, como que a gente vai notificar os confinantes. E aí falava sobre consentimento expresso dessas pessoas, se esse consentimento precisava ou não precisava de assistência de advogado, né? E aí a gente sabe que para esse consentimento não precisa. Para dar entrada no procedimento de uso capião, claro que precisa, mas para que esse consentimento seja dado, não precisa de assistência de advogado ou defensor público, não. Que mais? Caiu no concurso ontem, então, questões de uso capião. Que bacana, né? Uhum. A gente estava precisando disso, né? O que já começa a antecipar uma segunda fase de uso capião num próximo concurso. Eu já começo a visualizar isso, né? Pela ata e até pelo registro, né? Vejo muito possível isso. Mas, e olha só, deixa eu só falar a segunda alternativa, da prova que eu tenho aqui, que ela conjugava a questão do inventário e da uso capião extrajudicial. Porque tratava do caso em que o confinante ou o titular de direito na matrícula é falecido. E aí caiu justamente aquele ponto que fala lá do provimento, né? Que nesses casos a gente, apresentando uma escritura de declaração de únicos herdeiros com nomeação de inventariante, aí os herdeiros legais podem assinar a planta ou o memorial descritivo dando a sua anuência lá. Legal. Yasmine, tem um eco de novo, estão dizendo agora do teu. Agora a Letícia parou o eco, né? Agora o meu parou. A Yasmine estão falando lá no... A Tainara está dizendo e a Sandra. Dá uma olhada, se for o caso, entra de novo da Letícia. Não tem mais eco agora, Leti? Eu preciso falar, porque eu acho que não tem eco. Acho que eu descobri. Tá com eco quem tá falando, eu acho. Eu descobri qual que era meu problema. O microfone que estava sendo utilizado no computador era o da câmera, da webcam. E aí eu tinha silenciado o microfone do computador. Então eu tive que ir lá em configurações e modificar qual microfone o computador tinha que usar. Entendeu? Daí eu tentar trocar. Então, enquanto a Yasmine vai trocar o microfone, prof. Letícia, você faz inventário de posse. Então, que bonito isso, né? É lindo. E essa posse basta ser declarada, assim, a pessoa chega no balcão e diz, nós temos uma posse querendo inventariar, ou você pede algum documento de posse? Como é que tu faz? Essa questão é bem interessante. No que fiz essa semana passada, a pessoa ela tinha o que eles tinham? Ele não tinha um documento dele, ele tinha assim, o falecido, eles fizeram um contratinho particular. Então, antes dele, tinha um contrato particular. Esse contrato particular foi passado para uma terceira pessoa, com um recibo. E esse falecido meu, que eu estava instrumentalizando um inventário, ele tinha um contrato, uma cessão do recibo. Tipo isso, uma cessão de direitos daquele contrato, compromisso de compra e venda de 1980, que era instrumentalizado por um recibo. Então, vamos organizar as ideias.
Quem faleceu foi o Mário. O Mário, ele tinha em mãos e quem estava na matrícula era o José. O José fez um compromisso de compra e venda com a Maria. Então, eles tinham um contrato particular de compromisso de compra e venda. A Maria fez um recibo e cedeu o contrato com o José, mais um recibo para a Joana. E a Joana fez uma cessão do recibo para o Mário que morreu. Então, ele tinha uma cadeia, não contrato, escritura, não. Ele tinha uma cadeia de um contrato, um compromisso de compra e venda antigo, com 2 recibos. E tudo isso numa pastinha com clips, bem organizadinho, aliás. Estava ótimo de fazer esse inventário. Ele organizou todos os documentos dele. E o mais interessante, ele tinha 12 imóveis. Dos 12, os 11 estavam perfeitos. Todas as matrículas em nome dele, tudo certinho. Só esse que não estava, e era o que ele morava. Esse não tinha, então ele tinha, além desses documentos, desses contratos anteriores, ele tinha também os IPTUs. Então, com isso, eu instrumentalizei o inventário de posse, o inventário da posse, que nesse caso a gente só tinha a mãe, que era a herdeira dele, então ela adjudicou toda a herança, e depois a gente vai fazer o procedimento de uso campeão extrajudicial. Agora, inventariar a posse sem nenhum documento é um pouco difícil, porque quem estará no cartório não é o morto, né? Quem está lá no cartório são os herdeiros. Então, como que você vai auferir de fato como que os herdeiros estão declarando a posse de um falecido? Daí, nesses casos, eu não acredito ser capaz do tabelião instrumentalizar algo nesse sentido. Mas, se você tem uma situação fora do inventário, que está na sua circunscrição, e a pessoa diz que tem a posse, mas não tem nada, absolutamente nada, primeiro a gente faz uma ata o que eu mesmo pensei, para fins de uso campeão. Os herdeiros poderiam pedir uma ata notarial e depois, no inventário, se comprovada a posse pelo tabelião, então inventariar essa posse, né? Seria uma opção. Mas mesmo no falecimento é difícil, porque como que você vai fazer uma ata de uso campeão de posse de alguém que já faleceu? Né? Não teria como fazer o tabelião não vai atestar a posse de alguém que não está lá mais, né? Não tem Salvo se o velório ainda está ocorrendo na casa, né? Ainda tem velório na casa. Talvez, é uma interpretação possível, eu gosto dessa, quem sabe, mas né, meio fúnebre, mas enfim, pode ser que seja possível, mas no caso de pessoas vivas, fazer uma ata de uso campeão para atestar a posse seria viável. Mas legal. No inventário a gente precisa ter uma documentação mais robusta para fazer o inventário dessa posse. E falando de inventário de posse, eu tive um caso que eles fizeram o inventário, estão ainda fazendo o inventário judicialmente. E olha que interessante, o juiz percebeu que um dos imóveis, ele falou, não, mas vocês não têm a propriedade aqui. O que vocês estão inventariando um imóvel? Porque eles colocaram um terreno na cidade de Rifaina, nananã, e juntaram um contrato, um compromisso de compra e venda. E aí o juiz falou, não, mas vocês não têm propriedade aqui, vão regularizar primeiro. E aí ele mandou para o extrajudicial para fazer a viúva meeira, que ainda mora na casa, e a inventariante, que é uma das filhas, fazer o requerimento no tabelionato de notas para a gente fazer a ata de uso campeão. Então, a gente vai fazer a ata em nome da viúva e do espólio representado pelo seu inventariante. A gente já vai trazer, porque na hora que a gente instrumentalizar o uso campeão e ter a propriedade, ela vai ser registrada em nome dos cônjuges, né? Da mulher e do homem, e aí é possível inventariar o imóvel e fazer a partilha daquele imóvel. Então, a gente vai fazer esse tipo também, que é bem interessante. Maravilha. Ainda eu pergunto para alguém se ainda tem eco aí na volta ou parou, né? Produção, pessoal do YouTube, só para a gente saber. Tem um pouquinho ou não? Um pouquinho, a gente vai tentar descobrir o que é durante a transmissão. No Instagram está funcionando muito bem, né? Tem 230 pessoas.
Eu vi Claro, aqui no tá YouTube que ótimo. falaram que eu não tenho eco mais, então o meu eu descobri o problema da câmera mesmo. Eu É. troquei o microfone também, pessoal. Olhem aí se ainda tô com eco no áudio e digam pra Ok. gente. Ninguém Vou... reclamou quando eu fiz. Mas se Só, tiver, hein? só para alguém perguntou se na quarta-feira à noite nós vamos comentar a prova do Mato Grosso. Sim, sim. Na quarta-feira à noite, imperdível, nós vamos comentar a prova do Mato Grosso antes de abrir as vagas da mentoria. Um comentário não é questão por questão, mas nós vamos fazer uma análise geral da prova para você saber Sim. o que aconteceu Eu, lá. Quarta-feira à noite, imperdível, imperdível. inclusive, eu Até por queria... começar a pensar na segunda fase, né? Quem não pensou, na verdade, já está atrasado, já deveria Com estar certeza. estudando. É. Não existe esse negócio de ficar esperando nota de corte, não, gente, para começar a estudar Não, para a segunda fase. Não espera a nota de corte. Isso não existe. Já tem que começar a estudar agora. exatamente. Até Outra porque pergunta. a segunda fase, o estudo da segunda fase é um estudo muito mais complexo, que demanda um maior tempo, mais meses de estudo do que em relação, por exemplo, à prova objetiva, né? Principalmente para quem está iniciando e tem uma certa dificuldade de estruturação de peça. Então, é interessante que vocês venham na quarta-feira até para já conhecer um pouco do que a gente vai mostrar para vocês, né, em relação à mentoria, e também para a gente comentar um pouco sobre essa prova do Mato Grosso do Sul. Lembrar Maravilha. só que a segunda fase é a fase que faz a grande diferença nas colocações do concurso. Então, até então tem sido assim, e me parece que é uma tendência que vai continuar dessa forma. É para a segunda fase que a gente tem que se preparar ao máximo possível, né? Eu quero me desculpar que eu falei Mato Grosso, e a Doralice já me corrigiu, que é Mato Grosso do Sul, né? O Mato pessoal é Grosso do Sul. muito... Lá existe uma grande divisão, né? Então, Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul. É, Então tá, Mato Grosso, é igual MS. Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, né, professor? Eles falam É, só Rio isso aí. Grande, a gente já não sabe onde é que tá. Se tá Isso no aí. sul ou se tá no norte. No Mato Grosso, tu fala Mato Antes, Grosso é outro estado. Isso aí. antes Tudo do bem. prof chamar uma segunda pergunta, vou aproveitar que o pessoal falou sobre a prova do Mato Grosso do Sul e eu queria comentar uma questão. Já vou dar um spoiler até da nossa live, do nosso lançamento, porque essa questão ontem a gente debateu um pouco no nosso grupo de professores. E a gente, para quem eu coloquei no meu Instagram que eu ia fazer o comentário sobre essa questão que tem relação com inventário e sucessão, que agora eu não me lembro o número da questão que a gente tinha, mas era uma questão que falava 44. 44. Obrigada, prof. A questão 44, que trazia como seria feito o inventário, como chama a moça que faleceu primeiro, a Joana, acho que era a Joana que faleceu, que era a avó. O que a questão trazia, para quem não tem a prova em mãos e para quem não fez, a questão trazia a seguinte situação. Uma mulher, vou colocar que era a Joana. A Joana faleceu e ela deixou 3 filhos. E antes de terminar o inventário da Joana, a Lina, que era uma das filhas dela, também faleceu e deixou 2 filhos, que são netos da Joana. E a questão trazia perguntando como ficaria a divisão do patrimônio da Joana nesse caso. Atenção que essa questão pode ser passível de recurso e possível anulação. Porque o que a gente tinha nas questões? As questões que diziam que metade do patrimônio seria dividido, vocês já risquem que elas estão erradas, a gente não tinha ali a figura do meeiro. Então, não tem absolutamente como ser essas 2 questões. Mas a gente sobra com 2 outras, que a divisão está correta, porque como seria feita a divisão nesse caso? Nesse caso da questão, o patrimônio da Joana seria dividido por 3, porque ela tinha 3 filhos. Então, a sucessão da Joana, ela é por cabeça, ela se divide em 3, 1/3 para cada filho. E a sucessão da Lina, que falece depois da sua mãe, ela é pós-morta. Isso é muito tratado na minha aula de inventário do curso. Ela não é pré-morta, ela é pós-morta. E o que a doutrina fala do pós-morto? Que há a figura do direito de transmissão.
Então, o que é o direito de transmissão? A gente ficou debatendo no grupo, mas nunca ouvi falar disso. Isso é uma expressão que, salvo engano, foi o Carlos Roberto Gonçalves que cunhou e que traz como traz o seu conceito de ser o direito de transmitir a herança daquele que morreu depois do autor da primeira herança. Então, é a transmissão da herança do pós-morto. Mas o pós-morto recebeu. É isso que é importante a gente trazer. O pós-morto, ele recebeu. E os herdeiros da Alina, no caso, eles vão receber o 1/3 que ela recebeu da mãe. E eles vão herdar por direito de transmissão? Vão. As duas questões trazem isso. Mas apenas herda por transmissão os herdeiros do pós-morto. Então, temos uma questão que diz: todos os personagens herdam por direito de transmissão. Isso está errado. A gente não tem todos herdando por direito de transmissão. A gente tem só os netos. E a outra diz: herdam os netos por estirpe e direito de transmissão. Aqui tem uma contradição. Por quê? Herdar por estirpe é herdar por direito de representação. Quando acontece a representação? Na pré-morte. Então, o pré-morto, ele sim herda por direito de estirpe. Ele não herda por cabeça. Eles herdam por estirpe. Então, se a Alina fosse pré-morta, aí sim, a gente tinha os seus netos, os netos da Joana, herdando por estirpe, por direito de representação. É o pré-morto. Então, essa questão a gente traz como tal. Eu já deixo aqui a primeira impressão nossa, a gente já comentou isso no grupo ontem, né, pessoal? Que essa é uma questão que quem precisar recorrer, recorra dessa questão. Principalmente utilizando a doutrina do Carlos Roberto Gonçalves, utilizem o conceito de direito de transmissão que ele traz, e podem utilizar qualquer doutrina tradicional e majoritária que explica, inclusive o Carlos Roberto Gonçalves, que explica que estirpe, herdar por estirpe, é direito de representação. Então fica essa diquinha aí, meninas, comentem também, porque acho pós-morto e pré-morto. Na quarta-feira vocês vão detalhar isso aí pro pessoal lá na live, na quarta-feira? Sim, de novo, sim. Maravilha, vai ser muito bom, muito bom. Lembrar que a gente já falou aqui em outras lives, a gente já conversa bastante sobre isso há um tempo, sobre a impossibilidade da partilha per saltum, né, gente? E essa questão aqui também cobrou esse conhecimento, né? Você deveria ter o conhecimento de que a gente não tem aqui uma partilha direta em nome de quem está vivo, né? Nesse caso em que nós temos um herdeiro que é pós-morto, ou seja, morreu depois, né? Tem a avó que morreu primeiro, depois a mãe morreu, temos essa mãe pós-morta. Nesse caso não há uma herança direta para esses netos, há uma herança indireta. Indireta por quê? Porque passa primeiro para o patrimônio da mãe, porque quando ela era viva, pelo princípio da SESIM, ela recebeu, ela era viva quando a mãe dela morreu. Quando a avó morreu, a mãe era viva. Então, há uma herança indireta para esses netos. Exato. Na segunda fase, né, de um concurso, porque pode muito bem cair tanto a questão da premoriência quanto essa questão do direito de transmissão, a gente tem que sempre fazer a historinha, né, da escritura pública. Então, nesse caso, a gente tem que fazer constar essa herdeira que faleceu depois do falecimento de sua mãe, fazer constar ela, qualificar ela recebendo. E aí, aqui até no estado de São Paulo, a gente não pode fazer constar como espólio, mas a gente faz constar o nome dela e a gente conta a historinha. A gente faz constar os dados dela, depois a gente consta que ela é falecida e representada pelo seu inventariante. E depois, sim, vai fazer então o inventário dessa parte que ela está recebendo de eventuais outros bens. Essa Só foi em uma 5 minutos de explicação, as profs falaram inventário de pré-morto, inventário de pós-morto, possibilidade de inventariar do espólio, questão de premoriência e o que direito de transmissão, inventário conjunto.
Olha a riqueza. Essa live tu tem que voltar a ela assistir de novo. Só essa parte para ver todos os institutos que foram mencionados aqui. Da partilha Per Saltum, a Premoriência, o direito de transmissão. Observe quantos institutos jurídicos estiveram agora mencionados aqui em poucos minutos que elas falaram. Muito importante a profundidade da live. Inclusive, essa foi uma das peças da mentoria, né? A gente trouxe no tabelionato de notas e no registro de imóveis, a gente trouxe um inventário conjunto e sucessivo para o pessoal instrumentalizar essa questão e não saltar. Porque é isso que muitos fazem. O que é a partilha per salto, né? Porque pode a gente falar, mas o que vocês estão falando? A partilha per salto é a seguinte, nesse caso a gente tem a Joana, que é a avó, a Lina, que é a mãe, e depois a gente tem mais 2 netos, né? Então tem o João e a Cristina. O per saltum é você sair da Joana e aí você pula a Lina, pula o seu óbito, o seu falecimento, faz de conta que ela nem existia nesse mundo e passa da avó direto para os netos. Isso é saltar. Isso é a partilha per saltum, que não pode. E por que não pode? Até teve uma aluna nossa aqui que colocou. Não pode, inclusive, pela incidência tributária. A gente precisa, tabeliães e registradores são responsáveis subsidiariamente pelos impostos dos atos que a gente tem que instrumentalizar. Então, a gente tem que fazer essa fiscalização. Então, aqui no falecimento da filha, nesse caso, a gente tem um fato gerador do ITCMD. Outro, né? Então, nesse caso, a gente tem 2 fatos geradores e a gente tem que fazer o necessário recolhimento desses 2. Então, é importante. Então, na escritura, vai contar toda a historinha. Faleceu fulana, e aí não foi feito inventário, daí faleceu fulana, e agora querem fazer o inventário das 2 juntas, e finalmente os netos, então, é que vão receber. Eu faço toda a história para chegar na última, na escritura, né? E no registro, eu consigo no registro passar lá direto, ou eu preciso também, e aí eu vou registrar em nome do espólio, como é que vai ficar? Aí é uma briga, né? Se vai registrar em nome do espólio ou não, mas o que é certo é que a gente vai ter que fazer um registro para cada uma das partilhas. Primeiro faz o registro da partilha da pessoa que faleceu primeiro, isso também é continuidade, né, gente? E depois o registro da partilha que recebeu, da partilha em segundo lugar. O que acontece? Nessa primeira partilha, a gente vai ter uma pessoa que já é falecida recebendo. E aí tem uma parte dos registradores imobiliários que entendem o seguinte, não, pode constar o espólio, em que pese ele não tenha personalidade jurídica, isso a gente sabe, mas pode constar o espólio. E aí tem uma outra parte que diz o seguinte, não pode. O espólio não pode constar, ele não tem personalidade jurídica. Eu vou fazer o que então? E particularmente essa é a minha posição, porque eu entendo que quando eu estou fazendo o registro daquela partilha, eu estou trazendo para a matrícula um espelho do que aconteceu lá no falecimento. Lá pelo princípio da Cesine, a transmissão não se deu lá. O registro não é apenas para a disponibilidade desse bem. Então, eu estou espelhando nesse registro a situação que aconteceu lá atrás. E por mais que, claro, eu vá trazer a informação de que hoje essa pessoa já é falecida, no momento do óbito ela não era. Então, ela recebeu esses imóveis. E uma outra relevância de a gente constar as 2 partilhas de forma individualizada, porque pode acontecer que cada uma das sucessões siga regras diferentes. A gente sabe que tanto as regras de direito civil, de direito tributário, elas vão seguir a data do falecimento. Então, pode ser que a gente tenha uma lei na data do falecimento da avó e outra lei completamente diferente na data do falecimento da mãe. Então, são coisas distintas que a gente tem que tratar cada um no seu quadrado, né? Cada coisa a seu tempo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E se me permitirem, gente, falar um pouquinho, eu fiquei muito feliz ontem quando eu recebi a notícia de que caiu na prova uma questão que a gente deu a dica sobre os registros no livro 3. Caiu exatamente o que a gente falou no post, exatamente isso. Falava sobre a possibilidade de registrar as cédulas de crédito industrial, a exportação, crédito comercial, uma coisa que mudou agora, né? Porque a gente tinha esses registros e tinha também o mais comum das cédulas de crédito rural, né?
E aí isso eles cobraram lá na prova que poderia fazer esse registro. Cobraram também a questão da possibilidade de registro de escritura pública que regule regime de bens em união estável, que também foi uma dica que a gente deu, que no Mato Grosso do Sul isso é possível. E também Isso a gente fala cobraram, bastante. bastante, exatamente. E aí também cobraram a questão, nessa mesma questão, tinha uma alternativa falando sobre instituições de condomínio edilício, condomínio geral voluntário e condomínio multipropriedade, que também foi uma dica que a gente deu, que registra a convenção, né, gente? A instituição, ela é registrada na matrícula, mas as convenções, elas são registradas no livro 13. E aí que estava o peguinha da questão, né? Era para marcar a alternativa que não estava incorreta, que não era ato do livro 3. Quarta-feira, mais notícias da prova do Mato Grosso do Sul. Não se preocupe que você vai saber mais detalhes disso. Vamos para outra questão da nossa audiência. Adriana Silva Bananal. Vamos lá. Herdeiros venderam o bem sem fazer inventário. Comprador quer regularizar o imóvel. Ele pode abrir inventário no extrajudicial e ele, adquirente, paga por todo o inventário ou só do bem que ele adquiriu? Tati, pode falar o que você ia falar e depois a gente fala desse caso. Eu ia responder a pergunta da Cris, mas pode vamos pular para essa pergunta, então. Aonde estava a pergunta da Cris? Aonde estava a pergunta da Cris? Eu não vi. No Instagram ou no YouTube? Ela perguntou se precisava, aqui no Instagram, ela perguntou se precisava colocar o estado civil, sim, até porque pode ser que haja um meeiro, né? Então, a gente deve constar, sim, o estado civil do falecido, né? Seja até naquele inventário conjuntivo. E é importante também na escritura pública, assim como a Yas estava falando para o registro, a gente sempre fazer no inventário conjuntivo a partilha de forma separada, tá? Jamais de forma juntas. Né? A gente tem que sempre contar aquela historinha que a gente estava falando e trazer separadamente. Primeiro fazer a partilha, né? O inventário partilha do primeiro falecido para depois fazer do segundo. Mas vamos para a pergunta, então, do colega. É um adquirente que ele não tinha feito a escritura de compra e venda, não estaria regularizado e o titular faleceu, isso? Isso aí, ele quer saber se o cessionário pode fazer o inventário. É possível, sim. Só tem que analisar, professor, porque nós temos aquela disposição do Código Civil que fala que seria ineficaz uma cessão de direitos hereditários de um bem singular, tá? O que a gente tem que sempre fazer uma análise do Código de Normas de cada estado. Tem prevalecido é que se todos comparecerem fazendo uma cessão, né, desse imóvel para o comprador, seria possível fazer de forma singular, tá? Todos os herdeiros cedendo. Isso pode ser feito numa escritura de cessão de direitos hereditários de forma onerosa, com recolhimento de TBI, e aí, portando essa escritura pública, ele pode sim encaminhar o inventário extrajudicial. E nós temos a possibilidade de fazer isso tudo num único documento, tudo diretamente na escritura pública de inventário, sem problema algum. Em relação a quem paga o quê, geralmente o pessoal pergunta isso no tabelionato e a gente fica, né? Porque até o Código Civil ele regula isso, salvo convenção em contrário, o adquirente paga as custas da transmissão, né? Então, as custas da escritura pública, as custas do registro, as custas, inclusive, dos tributos, né? Mas salvo convenção em contrário. Então, é possível que os herdeiros e o adquirente, ele realmente façam essa negociação. É claro que se a gente for analisar os tributos que sejam do inventário, então o ITCMD, eles são a cargo dos herdeiros. E o tributo em relação à compra e venda, à cessão de direitos hereditários onerosos, que é o ITBI, ficaria a cargo do adquirente. Ok, então pode fazer inventário só da parte do cessionário, né? E ele vai pagar o seu tributo, isso. Ou ele não precisaria inventariar todos os bens? Não precisa. A questão, que a Prof. Tati falou muito bem, é saber se essa cessão de direitos hereditários de fato foi feita como cessão de direitos hereditários. Porque o que eu entendi da pergunta foi: fulano comprou um bem singular da herança. Se isso foi feito por contrato particular, um abraço.
Por quê? Porque cessão de direitos hereditários é por escritura pública. A forma obrigatória é escritura pública para fazer essa venda do imóvel. Então, o que normalmente o pessoal faz? Um compromisso de compra e venda. Nossa, eu já vi compromisso de compra e venda escrito assim, ó. Compromisso de compra e venda que fulano, herdeiros do proprietário já falecido, vendem o imóvel. Então, tipo, isso, compromisso de compra e venda, vendendo imóvel do falecido. Não pode, isso está errado, isso é nulo. E aí não tem como esse cessionário, esse comprador, querer começar um inventário. Porque o que a Resolução 35 traz? A Resolução 35 traz que o cessionário, ele pode dar entrada, promover um inventário extrajudicial, mas cessionário é aquele que tem em mãos uma cessão de direitos hereditários, feita por E escritura que pagou o pública. tributo. Então, a gente precisa pagou primeiro o ver nesse tributo caso que pagou o tributo correspondente. Então, tem que ver qual é o documento que esse comprador do imóvel do falecido tem. Agora, a gente tem essa questão, que o professor perguntou, o cessionário ele pode, então, promover o inventário parcialmente? Essa é uma questão que gera debate na doutrina e também no meio, porque na Resolução 35 diz que o cessionário do acervo inteiro, então quando ele é acervo total, pode promover sozinho o inventário. E quando ele não é, ele é cessionário parcial, ele precisa da autorização de todos os herdeiros. Então, nesse caso, se a gente tiver uma cessão de direitos hereditários que, de fato, é uma cessão de direitos hereditários feito por escritura pública, assinados por todos, e no corpo da escritura a gente já tem uma autorização. Todos os herdeiros autorizam ao cessionário a promover o inventário deste bem, blá, 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 blá. Beleza. Perfeito, hein? Essa redação é muito boa, hein? Que redação linda, né? Para ajudar o registrador depois também. Tudo. Isso. Porque o que vai acontecer depois? Principalmente a questão aqui no estado de São Paulo. Quando a gente joga para fazer o ITCMD no programa, ele já gruda o CPF do falecido. Então, você depois, para inventariar os outros bens, você vai estar vinculado nessa primeira declaração do ITCMD. Então, você teria que fazer uma sobrepartilha e retificar a declaração inicial do ITCMD. Então, isso pode causar um transtorno gigantesco, porque não tem senha do ITCMD para passar, o posto fiscal está fechado, ninguém atende. Enfim, isso pode gerar um transtorno muito grande. Então, o que tem que ter? Tem que ter ali a autorização, você vai fazer, e aí, nesse caso, o cessionário vai arcar com todas as custas do inventário, do registro, tudo, com o ITCMD daquele bem, vai arcar com tudo. Ou todo mundo se junta e faz um inventário só, que eu acho, para mim, mais, assim, o mais recomendado, na minha visão. Que às vezes o inventário é muito caro, né, prof? Às vezes, eu já vi casos que a família diz, não, assim, o cara deixou um patrimônio enorme, mas ninguém fez planejamento sucessório, e aí agora tá difícil de inventariar porque é muito caro. E aí, normalmente, eles vão arrendando e coisa, mas aí um cara que comprou, ele quer fazer só a parte dele, ele quer regularizar a parte dele, né? E aí que normalmente eles tentam depois uma uso capião, né? Com essa cessão de direitos hereditários, mais tarde o cara acaba tendo essa alternativa, ou ele pensa em fazer o inventário só dele, né? Só desse bem. Então poderia se tivesse autorização de todos, mas não é o recomendável, tem que justificar daí, né? Exato, perfeito. Tem muitas perguntas, gente, eu tô assim ficando louca aqui, que tem questão muito interessante pra gente responder. Pode ter live inventário parte 2? Eu adoro. Pode, amanhã, inventário parte 2. A gente vai a semana inteira de live. Essa semana vocês estão todas as manhãs comigo, né? Todas as manhãs. Semana das prof. Aí. Lá no YouTube parece que melhorou a questão do... A Tati não tem eco no YouTube, já falaram. A Leti teria um pouco. O meu, eu troquei o microfone agora. Por favor, nos mantenham informados lá. No Instagram tá tudo ok, tem 240 pessoas no Instagram, gurias. Tem perguntas subindo lá. Vejam mais alguma antes de eu pegar outra pergunta aí. Tem uma pergunta bem interessante aqui da Cristiane lá no YouTube. Vou ler a questão. Eu vi que eu tô com um pouco de eco ainda. Será que meu computador mudou o microfone de novo? Eu vou falando, ó. A pergunta da Cristiane no YouTube é a seguinte. No caso de indisponibilidade em nome dos herdeiros, como ficam os atos de cessão
e renúncia. Há algum impedimento no registro de imóveis? Obrigada. Essa pergunta foi objeto de um post da professora Letícia. Entra no meu Instagram, tem vários conteúdos de decisões comentadas, aqueles que fazem o jabá já agora, né? Entra lá no meu Instagram e procura. Foi semana passada, se eu não me engano, segunda-feira. Eu falei sobre isso. Podem responder, meninas, depois a gente comenta. Bom, vamos lá. Em relação à indisponibilidade em nome dos herdeiros, né? Esse foi um tema até debatido que já houve decisão diferente em vara de registros públicos, né? Se eu salvo engano, aqui no estado de São Paulo, a primeira vara de registros públicos já tinha decidido que não seria um óbice, né, prof. Letícia? Que não seria um óbice que poderia fazer esse inventário, até porque caso houvesse algum tipo de necessidade dos credores, eles poderiam buscar as vias ordinárias, buscar as vias próprias em relação a isso, tá? Porque, claro, se fossem credores do falecido, dentro da força da herança, mas se tratando de herdeiros, não haveria óbice em relação à renúncia, né? Porque a renúncia é como se aquela pessoa não fosse herdeiro, é como se ela não tivesse recebido e aquele imóvel não tivesse adentrado dentro da sua esfera patrimonial, tá? Não teria incidido a saizine, tá? Em relação à renúncia, então, pela antiga decisão da vara de registros públicos seria possível. Agora nós temos uma decisão da corregedoria, né, Leite? Do Conselho Superior da Magistratura, mas ela tratou sobre isso e sobre a renúncia também. Então, o que eles fizeram? No caso de renúncia, como a Prof. Tati disse, eles mantiveram as decisões. Então, a renúncia pura, a renúncia, mesmo que haja indisponibilidade em nome dos herdeiros, o registrador, ele registra esse inventário em que o herdeiro com indisponibilidade renunciou pura e simplesmente para o monte. Porque exatamente como a Prof. Tati falou, a renúncia é como se esse herdeiro ele não existisse, como se ele, porque ela tem efeito retroativo, então ela volta até a data do falecimento e ele simplesmente diz não quero e renuncia tudo. Agora, no caso de cessão de direitos hereditários, o Conselho Superior da Magistratura recente, a decisão foi de agosto, viu, gente? É a posição atual para quem vai fazer prova de São Paulo, principalmente. Anota no caderninho, posição atual do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo. Cessão de direitos hereditários é diferente. Se o herdeiro faz uma cessão de direitos hereditários, ele recebeu e deu para o outro. Então, passou no patrimônio dele. E aí, não pode. Então, pode lavrar? Posso lavrar. O tabelião, de novo, o tabelião ele é livre para lavrar escrituras com indisponibilidade. O prof. Salomão adora isso, né, prof? Coisa bonita. Eu não posso tecer comentários assim sobre essa questão, mas tudo bem, né? Como registrador, lavrar. A gente pensa o quê? Se o bem está indisponível, o bem está indisponível, não tem esse troço aí. Mas a gente respeita, né? Essa autorização que o provimento é o 31, né? 39. É tanto provimento que o cara acertar 3 provimentos numa live tem que pedir música, né? Então, mas essa daí é o 39, que autoriza. Então, maravilha. Então, voltando para esse caso, na cessão de direitos hereditários, o tabelião ele pode fazer, ele pode lavrar, ele vai fazer constar o hash da busca da indisponibilidade, vai constar que ele foi positivo, só que aí ele vai colocar na escritura que eles foram alertados que enquanto válida, enquanto não cancelada essa indisponibilidade, não será possível registrar esse inventário, por conta exatamente da parte do registrador, do pensamento dos registradores e da parte legal, né? Então, o registrador ele está agindo conforme a lei, ele não está sendo arbitrário nem nada, ele está simplesmente agindo conforme o provimento diz, está indisponível enquanto esse aqui não for cancelado, esse inventário não entra no folho real, a gente não registra isso daqui. Aí teve alguém que colocou que, mas isso é fraude contra credores. Tá aí a decisão do CSM para vocês lerem. A questão tratava que o herdeiro ele renunciou, e aí falaram que ele tinha muitos credores, e enfim, trabalhista, nananã. Aí a CSM colocou, isso foge do âmbito de qualificação do registrador. Se ele tem credores, se ele tem dívida, o que ele tem, o registrador ele não julga isso. Ele não tem poderes
jurisdicionais, atribuições jurisdicionais para falar fraude contra credores, tá, não vou fazer. Isso não pode. Então, essa foi a decisão e essa decisão é muito interessante. Deixo aqui para todos lerem e depois eu coloco ela lá na nossa comunidade secreta. Quarta-feira vai pegar fogo essa live, pelo visto, de quarta-feira. Em quarta-feira, 19 horas, né? 19 horas. 19 horas. Dia 25 às 19 horas. Exatamente. Imperdível. Tá, eu tenho mais dúvidas. Vocês querem falar algo? Posso? Vamos lá. Eu só ia complementar o que a Leite falou, que lembrando que os credores, quando houver uma renúncia de herança, eles podem, segundo o Código Civil, vir aceitar em nome daquele herdeiro. Então, eles têm um procedimento próprio em relação a isso, né? E a cessão de direitos hereditários nada mais é do que um ato de alienação. É diferente do que a renúncia, né? É como se fosse por exemplo, uma compra e venda ou uma doação, quando estivesse fora do âmbito sucessório. Então, havendo esse ato de alienação, seria impossível que fosse registrado o inventário. Eu ia dizendo que, no caso da renúncia, o registrador não teria como fazer toda essa análise, né? Poxa vida, como que eu estou analisando a matrícula, estou analisando aquele título que chegou para mim. Como que eu vou fazer uma busca para saber se existe alguma dívida em nome daquele herdeiro renunciante? Isso foge à qualificação registral, né? Então, não teria como. E aí, essa decisão em São Paulo é extremamente interessante e eu aconselho fortemente quem esteja, inclusive, estudando para concurso, e mesmo que não seja São Paulo, gente, deem uma olhada nessas decisões, porque os fundamentos dessas decisões são interessantíssimos e são, assim, coisas que a gente aulas, pode... né? Verdadeiras aulas para a gente poder estudar os institutos. Então, eu aconselho muito. Legal. Ok. O Américo lá no YouTube disse que somos 29 no YouTube, né? Lá, aqui tem 245. Seria melhor criar uma nova live. O que eu vou fazer depois, Américo, eu vou pegar essa live do Instagram, vou baixar ela e vou subir ela para o YouTube. Daí vai ficar, essa questão do áudio vai ficar resolvida, né? Bom, tem uma pergunta da Fábia Siqueira. Olha aqui. Pai falecido em 2007. A filha era casada na comunhão parcial. Escritura de inventário lavrada em 2008. A filha recebe a herança, mas ela agora está separada judicialmente. Em 2021, a escritura é apresentada para registro. Na qualificação dessa herdeira, que veio a falecer, então, em 2011, constatou-se que estava casada com outro cônjuge, sob comunhão parcial. Deixou 3 filhos, todos maiores e solteiros. Como devemos proceder à qualificação da herdeira, que faz jus à herança deixada por ela, considerando que os filhos querem fazer uma cessão de direitos para um terceiro? Que coisa linda essa questão, né? Eu já me perdi lá na primeira morte. São vários inventários, né? Vários inventários e separação. Morreram aí? E mais a separação judicial no meio, né? A questão, eu sempre leio o inventário por fotos, né? Na hora da morte, tira uma foto da situação que está e qualifica conforme tem a foto. Morreu, tira a foto. Morreu, tira a foto. Eu acho que é o melhor, né? Perfeito. A pergunta é necessário que o viúvo da herdeira também faça cessão, já que a herança tem origem paterna, ou a herança seria apenas por estirpe, né? Então, como é longa a questão, eu vou pedir para depois passar para as profs por escrito e elas respondem na live de quarta-feira, porque é desse tamanho. Boa. É verdade. Essa pergunta dava para fazer uma live de 1 hora só para responder ela. Parece que é um caso prático, né? Deve ser um caso prático dela. É um caso prático, sim, da Fábio Siqueira que está na live. A gente pode trazer para a aula, que aí a gente faz um materialzinho, né, para explicar, porque eu mesma já me perdi nas mortes e nas sessões, nas separações. E assim, só para não ficar e nos sem resposta. Né? E nos casamentos, Só para não ficar sem resposta, a gente precisa, igual o professor falou, a gente qualifica conforme a foto da data que morreu. Então, se no primeiro óbito ela era casada, você vai fazer a qualificação
dela como casada com fulano, nananana, e você também faz a qualificação dela de hoje ou de quando foi lavrada a escritura. Então, vai ter 2 qualificações? Sim, quanto mais detalhado você fizer, melhor e menos chance de voltar, né? Menos chance de ter nota devolutiva. Então, é a foto que o prof falou. Veja, Fábia, Maravilha. qual era a situação quando todos faleceram. Faça a árvore, que eu adoro, todo mundo tem que fazer igual a prof. Tati falou, tem que desenhar para fazer e ver qual era a situação quando faleceu, qual é a situação quando agora que estamos lavrando, se nesse bem teve alguma benfeitoria para esse cônjuge ter que vir. Então, essa seria... Tem uma pergunta curtinha agora ainda, antes de acabar. É normal o pedido de alvará judicial em inventário extrajudicial para venda de imóvel? Larissa Machado, advogada. É normal o pedido de alvará judicial no inventário extrajudicial para venda de imóvel? Já viram algum assim? Não é normal, mas é possível. Muito, principalmente quando você quer vender, se não me engano, é a opção do 1793, parágrafo 3º, quando você quer vender de fato, venda. A gente está falando de venda de um bem específico dentro do Monte Mor. Então, é o caso dos herdeiros que o falecido deixou 35 imóveis e 0 dinheiros. E aí fala, mas como é que eu vou fazer para pagar tudo isso? Aí o que pode ser feito? Façam o pedido de um alvará judicial para vender um imóvel que vale 1 milhão, porque aí vai vender. Aí, de fato, isso é venda, viu, gente? Aí é o espólio que vai comparecer vendendo, porque a gente tem uma autorização judicial para venda de um imóvel do espólio, do monte. Então, isso é um alvará judicial que pode ser pedido, sim, para liquidar esse bem e trazer dinheiro para o monte, para a gente conseguir pagar tudo e fazer certinho esse inventário extra, mas isso é possível. Maravilha. A Larissa Machado... Oi? Fala, Tati. Eu falo, lembrando que agora o entendimento, eu acho que até foi o objeto de pergunta de alguém aqui, que não é necessário o alvará quando já se há uma promessa de compra e venda quitada, que só tem que dar esse cumprimento efetivado por uma escritura pública. Então, é possível daí, através de uma escritura pública, nomeando o inventariante, que ele dê cumprimento. Maravilha, em alguns estados muito bom a gente tem isso, inclusive, nas normas expressas. Uhum. Muito bom. Larissa Machado, é possível alterar o esboço da partilha após o cálculo do ITCMD pela Fazenda? Sim, legal? Sim, é possível modificar, mas o fisco vai ter que se manifestar de novo. Isso em caso de processos judiciais, né? Extrajudicial é um pouco diferente, mas se você tiver que fazer, vamos supor que descobriu um bem novo antes da partilha, então não seria uma sobrepartilha, porque a gente ainda está no meio do inventário. Então, se você descobriu um bem, aí você vai fazer o pedido para o juiz para mudar o esboço da partilha, anexando esse novo bem, já vai requerer a manifestação da fazenda de novo. É possível, mas você vai ter que pedir uma nova manifestação para recolher o tributo referente àquele bem. Show? Mais alguém? Inventário 2.0 amanhã. Inventário, ainda tem. Não é por nada, não, mas inventário é muito bom, né? Falei. Inventário é sensacional isso aqui. Inventário é bom. Lá no YouTube tem umas perguntas ainda. Eu vou ter que, se essa live ficou ruim no YouTube, eu vou baixar ela aqui e vou subir como eu falei, né? A Larissa Machado ainda fez mais uma pergunta. João deixou contrato de compra e venda de imóvel sem registro na matrícula. O vendedor também morre. O vendedor morre, tinha promessa de compra e venda. Essa é a melhor de todas, né? É possível inventariar a posse do imóvel? Ou vai inventariar lá o bem? Como é que faz? Depende. O vendedor não tinha... A resposta clássica é depende. Né? O vendedor não tinha propriedade ou eles querem inventariar do adquirente? Eu não entendi. O vendedor ou tinha eles propriedade, só fizeram... fez o contrato e o vendedor morreu. O que o promitente comprador faz? Ele segue pagando, ele inventaria essa posse... ou os herdeiros inventariam a propriedade e depois transferem para ele? Depende se esse contrato, se esse compromisso está registrado ou não na matrícula. Depende se esse compromisso
está quitado ou não está quitado. Normalmente, o que acontece? Esses compromissos não quitados, que é o normal, assim, que o pessoal tem mais dúvida, porque quando está quitado é o caso da gente pegar um inventariante e outorgar a escritura pública definitiva. Quando não está quitado, mas a gente tem o imóvel ainda na matrícula, então ele não foi transmitido, você vai inventariar o imóvel, só que tem regra de TCMD diferente nos estados. Aqui no estado de São Paulo, você coloca o valor pelas parcelas que ainda ele teria para receber, porque ele já recebeu um pouquinho, né? Então, falta 50%. O valor do bem é o cálculo das parcelas a serem pagas, mas o bem vai para o inventário, o imóvel vai para o inventário. E aquele que receber o imóvel, ele tem a obrigação de cumprir o contrato. Então, o comprador ele vai saber para quem vai pagar. Ah, vamos supor que nesse inventário está uma bagunça, eu não sei para quem que eu pago, consignação em pagamento. Daí a gente tem a via judicial, que você fala, ó, eu não sei quem é o meu credor. Por que eu não sei quem é meu credor? Porque o credor principal morreu. E os herdeiros estão numa briga ferrenha para ver quem vai ficar com isso. Então, conseguindo em pagamento, para você depois de ter pago e provar que pagou, você pede a adjudicação do imóvel. Mas aí a gente vai para a área judicial, nesse caso. No extra, a gente vai inventariar o imóvel, porque na matrícula o vendedor ainda está como vendedor, ele está como proprietário. E o valor? Aí o valor para recolho de TCMD são as parcelas que ainda faltam, falta serem adimplidas. E no caso do cálculo dos emolumentos, depende da lei do seu estado, mas normalmente pelo valor venal, que é o maior deles. Temos a última pergunta do Meu Damásio. Deus, que sabatina de prova oral é essa? A prova oral aqui, prova oral. A abertura de sucessão ocorreu em 2010. O de cujos deixou somente 2 herdeiros. Um desses herdeiros é casado em comunhão universal de bens. Se divorciou lá em 2018. O inventário está em curso. E o ex-cônjuge, claro, tem direito, mas quer renunciar à herança. O ex-cônjuge quer renunciar. Ele pode renunciar à herança ou tem que aceitar e ceder? O inventário está em curso. No curso do inventário, ele pode renunciar? Esse foi até um caso prático meu, que um advogado veio conversar comigo, que ele queria, na verdade, foi um pouco ao contrário. O herdeiro queria renunciar à herança, só que o ex-cônjuge queria aceitar. Só que a gente tem que cuidar, porque quem renuncia ou não à herança não é o cônjuge. O cônjuge recebe aquele bem por comunicabilidade em razão do regime de bens, tá? O que se renuncia à herança, quem renuncia à herança é o herdeiro. Ele quem renuncia. E aí é por isso que a resolução 35 do CNJ acaba exigindo que o cônjuge compareça no indo ao ato de renúncia, porque eventualmente ele pode ter direito, como esse caso, na comunhão universal de bens. Então, nesse caso, o herdeiro que deveria renunciar à herança, com a anuência dela ainda de divorciado, ou então, se ele não renunciar à herança, ela vai, ela pode ceder, enfim, mas não é o cônjuge que renuncia, é sempre o herdeiro. E olha só que interessante, né, essa pergunta, que tem justamente um dos pontos que a gente tratou no nosso aulão sobre regime de bens para os alunos da mentoria. Que é justamente, gente, o princípio da SESINE e o estado civil dos cônjuges no momento do falecimento. Olha como o princípio da SESINE é a base do inventário para tudo. A gente vai tirar uma foto, como o professor Marcos Salomão falou, tentar imaginar lá o momento do falecimento. E lá no momento do falecimento, o herdeiro era casado e era casado pelo regime da comunhão universal de bens, que comunica esse imóvel recebido por herança. Então, o cônjuge, como a professora Tati bem falou, ele não é herdeiro, ele vai receber em razão do regime de bens. Vai haver uma comunicação com o seu patrimônio em razão do regime de bens. Não há uma transmissão direta do sogro para... Não, tá? É uma transmissão, sim, do casamento vigente lá na... Sim, são direitos diferentes, né?
Muito bom, Exato. professora. Já deu 1h10 de live. Amanhã tem inventário parte 2. Então, né, eu vou à noite, eu boto o card para vocês colocarem as dúvidas. A gente vem responder tudo aqui. Lembrando que quarta-feira, live no YouTube. O áudio vai estar bom. Imperdível, porque eu vou fazer pelo OBS. Da imperdível, quarta-feira à noite, live no YouTube com análise de casos práticos, análise da prova do Mato Grosso do Sul. Fala sobre concurso público e abertura de novas vagas para você estudar com essas professoras belíssimas e queridas que estão aqui pessoalmente com elas pelo Zoom toda semana por 2 meses, ok? Então fica ligado, quarta-feira as vagas, claro, são dentro do que elas podem receber limitadas, mas elas vão abrir o link na hora, quem pegar, pegou, daí depois só 2 meses mais tarde. Profs, obrigado. Eu agradeço demais. Deem um bom dia para o pessoal aí, se despeçam. E lá no YouTube, então, eu vou depois encerrar essa live e aí depois eu subo a nova em razão do eco, né? Sim, pessoal, muito obrigada. A gente ainda está com 225 aqui nos ouvindo, faz 1h10. Obrigada mesmo pela audiência. Espero vocês amanhã, que a gente tem live amanhã, temos live na quarta e principalmente na quarta à noite, às 19 horas, no YouTube do Professor Salomão. A gente vai fazer um super lançamento da mentoria. Venham estudar conosco. É isso aí. Venham, principalmente na quarta-feira, pessoal, porque vai estar bem legal. A gente vai falar um pouquinho da prova do Mato Grosso do Sul, como a gente já falou. Nós vamos apresentar a mentoria e que vocês podem já conhecer, nem que seja para adquirir agora, mas que seja para adquirir futuramente. A gente tem novidades em relação à mentoria anterior. Ela não tem a mesma configuração, tem uma configuração diferente. Tem também novidades em relação a valores. Então, compareçam para conhecer. Uma ótima semana a todos. Obrigada aí por estarem junto conosco aqui hoje. Beleza. Yasmine caiu da live, já mostrou Caiu. lá no celular, lá no YouTube. Lete também já despediu, né? Então, Lete já deu tchau? Não, já? Tá Já ok? sim. Então tá. Pessoal, obrigado aqui no Instagram, tudo de bom. Amanhã de manhã, inventário parte 2. Mande sua dúvida quando eu lançar o card hoje à noite, anunciando a live que nós vamos responder ao vivo aqui para você, sem pena, sem dó. Valeu? Vamos pro YouTube rapidinho? Deixa eu Vamos, desligar beijo. aqui.